1,1. Clube. Agora, no Bom Dia Clube, o assunto é você, com Joana Tomil. Joana Tomil, às terças-feiras aqui no Bom Dia Clube, falando aqui pelo Centro Físio Valora e voltando agora aqui ao microfone ao vivo também. E vai falar sobre muita coisa legal hoje, né? Check-up 360 graus, né? A biorressonância magnética. Nós vamos pedir para ela explicar depois tudo isso, né? Com detalhes aqui. Bom dia, Joana. Bom dia, de volta, né? Que é bom, né? Estava de férias. Gente, onde eu estava 40 graus na sexta, chega em Blumenau 4, né? O zero não vale nada, mas nessa hora muda tudo, né? Devia ser o inverso, você está no hemisfério norte, né? Dá pra falar, né? Sim. No hemisfério norte devia ser o contrário, mas como não é verão, aqui é inverno, né? Isso, e aí vem assim, né? A gente fala muito sobre saúde, né? Possivelmente eu estaria já com gripe, com amidalite, com muito mal, né? Porque tá úmido, tá numa região muito seca. E todos lá em casa, inclusive eu, estamos muito bem, né? E olha que interessante também, trazendo uma devolutiva, nós ficamos 17 dias fora. Nossa, toda a rotina, 4 horas de fuso, as alimentações não eram nos horários, a gente estava turistando, né? Enfim. E todos voltaram no mínimo 1 quilo mais magro, os 4, tá? Os meus 2 filhos e eu e o meu noivo. Então, dá para viajar, curtir, cuidar um pouco da saúde também, né? Essa diferença de temperatura, ela dá um incômodo, mas a gente já se adapta e tô muito feliz de estar de volta aqui. Tava com saudade de vocês, né? A Andréia passou por aqui, hoje até trouxe uma fala junto comigo através de um áudio. Mas hoje, gente, quero trazer para vocês o seguinte, fiquei refletindo muito, né? São muitas horas de avião, né? Então a gente pensa muitas coisas no avião. E o que eu poderia trazer para a rádio que fizesse a diferença na vida das pessoas? Que as pessoas realmente pudessem estar usando o seu tempo de pensamento e criação em outras áreas. Não na dor que eu tenho hoje, qual é o remédio que eu vou tomar, o que eu faço para resolver isso, eu não era assim, é a idade, tudo aquilo que a gente ouve, né? Então, eu pergunto para você em casa, você sabe o que é saúde? Porque o que eu vou trazer hoje, eu não trouxe aqui no nosso programa. Eu estava recordando com a minha equipe que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, no outro formato que eu tinha esse programa aqui na rádio, eu falava muito sobre esse exame, a gente falava muito sobre os resultados, o que as pessoas conquistavam. Acho que aqui no nosso programa aqui eu trouxe uma vez, talvez. Então eu quero trazer para vocês assim, você sabe como está a sua saúde? Ou você acha que ela está boa, ou você acha que sabe o que tem, né? Porque a gente consegue, às vezes, levantar, trabalhar, chegar em casa, mas a gente não sabe realmente como está o nosso corpo, né? Às vezes o nosso carro vai trabalhar, mas a gente não sabe como que no nosso carro está o motor, o que está acontecendo com ele. E o medo de levar no mecânico e ter uma notícia ruim ali, né? E muitos estão assim com o nosso corpo também. Então tem muita gente que não faz um check-up por falta de tempo, porque um check-up leva muito tempo, porque são muitos exames que você faz, por falta de dinheiro, né? Hoje a oportunidade que eu vou trazer para vocês, eu coloquei na IA, se nós fôssemos fazer de forma particular na nossa região hoje, o que eu estou trazendo hoje em uma oportunidade única, custaria mais de R$33 mil no particular. Então todos esses exames para ter essas respostas que eu tenho aqui, tá? Que a gente tem na clínica, custaria mais de R$33 mil no particular. Mas não é só o valor. Você receber exames. Na nossa clínica você vai receber os resultados e uma devolutiva. O que você precisa fazer, quais são as orientações, ou qual médico você precisa se preocupar ou procurar, dependendo do seu resultado. E o mais interessante também, além da devolutiva, né, você vai ter uma análise 360. Então eu estou chamando de check-up 360. Tá? Então assim, é uma oportunidade única. Quem é especialista que cuida desse exame, dessa devolutiva, é a Andréia. Tá? Então só ela na clínica que faz, então ela esteve aqui com vocês, né? E tem gente que todos os dias fala assim, nossa, deve ser a idade, deve ser o estresse, depois eu vejo isso, né? Então o meu convite é para você que está protelando ou que está vendo alguém ao seu lado protelando, negligenciando a saúde. Não está observando que tem filhos de 10, 12 anos, talvez você não vai ver casar, não vai ver se formar, não vai ver seus netos, né? A gente não faz essa conta, né? Ontem eu estava num velório e aí a gente reflete mais ainda, né? Da minha avó. Então a gente reflete mais ainda o que é a vida, né? O que nós estamos fazendo por ela, né? Então hoje eu trouxe uma oportunidade.
Os valores estão excepcionais. Então, é um exame de biorressonância magnética, um check-up 360. E você vai avaliar várias áreas do seu corpo. Gente, imagina assim, ó. É incrível o que ele traz, toda a parte cardiovascular, são 40 sistemas, tá? Então, cardiovascular, cerebrovascular, função gastrointestinal, os homens que têm medo de ir no médico, lá aquele médico, né? O uro, ele também traz informações dessa região, se você precisa se preocupar ou não. A parte óssea, densidade óssea, tá? O sistema nervoso, pulmonar, renal, vesícula, pâncreas, toxinas, minerais, traz aqueles resultados do hemograma. Colesterol, triglicerídeos, pressão alta, traz tudo isso, vitaminas, minerais, mas ele também traz toda a parte de hormônios, que as mulheres têm tanta dificuldade, né? As coisas vão mudando tanto, né? Então a parte de hormônios e neurotransmissores, alergias, quantas pessoas são alérgicas, os exames de alergia são tão caros. Então imagina que são mais de 113 páginas de respostas e resultados, aonde os principais pontos serão avaliados pela Andréia e orientados. Esses dias nós fizemos um exame desse para um cliente que ele tinha ácido úrico, ele nem sabia que ele tinha, e ele estava quase a ponto de ter gota. Então essa pessoa ela ia ter gota, possivelmente, iria buscar um médico, iria fazer avaliação, iria dar remédios para isso. Nós identificamos o ácido úrico antes de chegar nesse ponto, mas nós fizemos diferente. Nós investigamos para entender o que estava ocasionando aquele excesso de ácido úrico, levando em conta que não era da alimentação dele. A gente observou, perguntou e entendeu que não era. E aí nós fomos observar que era um problema intestinal que acarretou através de um problema estomacal. E aí, tendo mais informações, identificamos que ele era um pedreiro e a rotina dele era a seguinte: ele levava comida para a obra, ele comia pedaços de carnes grandes, mais duros, né? E ele sempre tomava café nas refeições. O café com as refeições e aquela carne sempre dura, grande, mal mastigada ou mal cortada, porque cortava no colo, enfim, deu um problema digestivo grave, que gerou um problema intestinal, que gerou ácido úrico e ia dar gota. E ele ia tomar remédio a vida inteira por causa disso. Identificando isso, a gente só pediu para a esposa dele mandar carne já cortadinha, mais mole, carne moída, e mandar café só para o café da manhã realmente. 2 meses ele retorna à clínica e todos os números dele estão diferentes. Entende? Então nenhum remédio foi ali. Não teve essa necessidade. Mas porque a gente tinha todas essas informações. A Andréia e eu estudamos esse caso durante 3 dias, a gente marcou 3 reuniões seguidas, porque são várias pessoas na clínica com conhecimentos diferentes. Então existe casos que a gente às vezes precisa estudar mais, ir atrás, investigar. Alguém já te investigou? Alguém já pegou ali os teus resultados e ficou olhando para te dar uma devolutiva? Falou para você, ó, sobre isso aqui, eu vou pedir para você retornar daqui a 2 semanas, que eu preciso conversar com outros especialistas, porque imagina que esse exame dá resultado de todas as áreas do corpo. E a profissional não tem especialização em todas. Então, as que precisam de muita atenção, ela pede para você buscar um especialista. E as que está relacionada à nossa área, você vai receber orientações. E aí você deve imaginar o seguinte: nossa, tanto resultado, tanta informação, agora eu vou saber o que está acontecendo comigo. Algo que custa mais de 30 mil reais no particular, quanto custaria? Eu vou passar a fala para você. Quanto custa? O que eu estou trazendo? Pois é, eu estava acompanhando aqui tudo que você estava falando também sobre esse check-up 360, né? Verifica tudo desde a causa, como foi com o caso do pedreiro ali. E assim, o valor é menos de 1%. É menos de 1% do valor que a Joana passou. De 33 mil reais que você poderia gastar e fazer uma série de exames, sem falar o tempo que você levaria para fazer tudo isso, por apenas 295 reais. Isso. O preço normal seria 490, né? Mas nessa promoção, com 5 vagas exclusivas para você que está ouvindo a Clube FM, 295 reais. Mas eu não tenho isso agora, Joana. Parcela? Sim, parcela. E, gente, ó, para vocês terem uma ideia, esse exame ele é muito utilizado na Europa, os médicos usam muito, os médicos ortomoleculares da saúde usam muito. Em Blumenau temos médicos utilizando também. Ele custa em torno de 890 esse exame em Blumenau, tá? Só que você paga uma consulta no médico, você vai fazer o exame e aí você faz o retorno. Então tudo isso vão tendo custos, certo? Então aqui você, por um valor super acessível, você já tem essa disponibilidade. Eu não só tenho um equipamento, eu tenho 2.
Por quê? Porque eu uso ele há anos na clínica. E eu tenho, inclusive, especializações, formações ortomoleculares para falar sobre ele. Eu sou apaixonada. Hoje eu não faço mais. Tem uma pessoa melhor do que eu nisso, né? Que é a Andréia. Mas, gente, de verdade, assim, é algo que eu conheço que mais é viável financeiramente. Vale a pena mesmo. E o interessante é que a gente vai ver antes de ser uma doença. Porque ele é física quântica. Então ele vê a desordem da célula. Exames de sangue apontam quando já é uma doença, quando já está lá estabelecida. Ali ele nos mostra problemas, aqui tem uma desordem, aqui tem um problema, aqui tem uma tensão. Que pode gerar uma doença depois. Exato. Quanto tempo você não vai no gineco? Quanto tempo você não vai nesse médico? Faz muito tempo. Eu preciso que você dê atenção em relação a isso. Então, gente, eu trouxe um áudio, tá, da Andréia falando sobre um paciente, enfim, e depois a gente finaliza, né, trazendo, só que assim, imagina, olha o desconto, eu conversei com ela ontem, eu disse, Andréia, quanto que você faz desse procedimento pessoal da rádio? E foi ela que fez, falou pra vocês. Nós vamos disponibilizar aqui na rádio 5 consultas check-up 360. Então, você já tem o telefone da rádio, manda mensagem enquanto tá passando o áudio dela, tá? Porque eu quero chegar na clínica e saber que esses 5 já agendaram. E as pessoas que passarem dos 5, não faz mais, mas já mandaram, não vai dar. Manda, porque às vezes a pessoa manda mensagem e não responde mais. Às vezes a pessoa acaba não indo. Então, assim, a gente teve várias pessoas que deixaram de ter as oportunidades achando que já foi. Tá? Então, gostaria muito que vocês mandassem. Quero para minha esposa. E outro detalhe, quero muito que você vá acompanhado. Porque são muitas informações. Essa pessoa precisa estar acompanhada do marido, da esposa, da mãe, tá? Acima de 12 anos, qualquer pessoa, homem ou mulher, pode fazer. Não é invasivo, é rápido, é um atendimento de 1 hora e que você vai sair de lá como se você tivesse, assim, tendo acesso ao futuro. Porque tudo aquilo iria acontecer com você. Agora não, você sabe e pode se prevenir em relação a tudo aquilo, tá? Então vamos ouvir o áudio da Andréia, que ela fez com tanto carinho para nós ontem. Olá, pessoal, aqui é a Andréia, eu sou coordenadora e nutricionista da Clínica Centro Físio Valora e também sou a profissional responsável pela avaliação de biorressonância aqui na clínica. E eu quero compartilhar uma situação que acontece com muita frequência aqui no consultório. Muitas vezes o paciente chega dizendo, Andréia, eu sinto muita dor no corpo, ou ele vem com problemas de intestino, ou porque não consegue emagrecer. Só que na maioria das vezes, aquela queixa é apenas uma parte da história. Por isso que é importante a gente entender o paciente como um todo. E recentemente eu tive um exemplo claro disso aqui na clínica. Eu atendi um paciente que chegou por causa de dores na lombar e no joelho, mas na verdade, depois que eu fiz uma avaliação completa, entendi realmente outros fatores que precisavam de mais atenção. Como o corpo dele, estava numa situação de uma inflamação sistêmica, por conta, de uma gordura visceral aumentada, por uma baixa musculatura, então é um paciente que estava já com sarcopenia, tinha dificuldades severas com o sono, acordava várias vezes à noite e ainda assim estava com o intestino alterado. Então é justamente por isso que olhar o corpo como um todo faz toda a diferença. E a biorressonância é o exame certo, porque ele é uma ferramenta complementar que utilizamos aqui na clínica, para a gente justamente ter essa avaliação mais ampla e tratar um plano, mais individualizado. Porque afinal, quando entendemos o que o organismo precisa de forma íntegra, conseguimos tomar decisões muito mais assertivas para cada paciente. Palavra do especialista, né? Então aproveite agora, já mande sua mensagem, manda aqui consulta. Se você mandar consulta aqui, a gente já vai entender que você quer o check-up 360 aí, com essa condição especial de R$ 295 e custa basicamente menos de 1% do que você gastaria para fazer um check-up completo, um check-up 360 que envolve uma série de coisas. Inclusive, mandar um abraço aqui pro Cleiton, que já mandou, eu quero consulta, viu? Quero me consultar. Cleiton, já tá reservada a sua vaga aqui. Olha o nome. Biorressonância magnética. Então todo mundo conhece ressonância magnética. Isso, tu entra no equipamento e ele te faz um xerox, né? Ele identifica tudo. Então bio é a nível celular. Então é a mesma coisa, um dos melhores equipamentos que tem, né? Todo mundo quer fazer uma ressonância, porque ela explica, ela diz, ela mostra. E a bio é a mesma coisa, só que é a nível celular. Então imagine que você vai ser pesquisado da pontinha do cabelo até o dedinho do pé, por uma especialista que conhece várias áreas da minha clínica. Então ela vai poder orientar vocês em várias, na parte de emagrecimento, de energia, disposição, cabelo, unha, na parte cardiovascular, ato direito, ato esquerdo, a parte das artérias, ela olha tudo que tá ali e te orienta, te passa uma informação, tá ok, isso aqui a gente precisa verificar. E esse laudo vai com vocês. Entende? Então assim, hoje o pessoal tá aí agarrado na IA, né? Trazendo tantas... Se você
tem esse exame e quiser colocar na IA e estudar um pouco, por que não? Né? Então, claro, eu quero que vocês vão no médico, eu quero que vocês vão no especialista, eu sou muito a favor disso, até porque as pessoas não podem se autodiagnosticarem, mas eu tô dizendo para vocês que, gente, é ajuda em cima de ajuda, sabe? Então, tem pessoas que estão pelo SUS esperando exames há meses. Quando retorna no médico, o exame já está até desatualizado. Pesquisa o mínimo do mínimo do mínimo. Né? A gente sabe como que funciona o acesso a isso tudo. Então, por um jantar, você vai ter tudo que você precisa entender no seu corpo, tudo que vocês podem imaginar. Tá? Até a parte de colágenos, densidade ósseas, são exames caríssimos que você faz. Né? Essa do ácido úrico, por exemplo, ele é um exame específico. Entende? Por exemplo, resistência insulínica, que dá tanto problema para as pessoas e não é diabetes. Ele é um exame específico de GABA. Então, quem não faz esse exame não sabe. Então, ali não, você vai fazer tudo e vai entender tudo e não tenha medo. Né? Eu sempre falo que o inimigo ele é forte, ele é grande quando você não conhece ele, quando você não sabe quem é ou onde ele está. Quando você começa a entender o que está acontecendo no teu corpo, esse paciente que ela deu exemplo no áudio, ela investigou ele inteiro para chegar àquelas conclusões. Porque daí ela vê algo gritando aqui e vai buscar da onde está vindo aquilo. Entende? Eu tenho anemia sempre. A minha ferritina é sempre baixa. Eu tenho excesso de ferritina, eu tenho que fazer sangria. Tá, mas tu já estudou o que pode ser feito para alinhar, para ajustar isso, né? Para entender por que teu corpo tá desorganizado? Então, tá aqui a solução. Eu quero muito. Eu lembrei com o André que quando a gente fez uma campanha dessa lá no outro programa, a gente não deu conta de atender os pacientes. Entende? Foi assim um sucesso. E eu espero que hoje, trazendo esse valor, André, deu essa promoção para vocês, seja um sucesso igual. E eu esteja aqui semana que vem comemorando com vocês. Muito bem, o Checkup 360 com biorressonância magnética, mais uma devolutiva com a profissional, que é justamente a Andréia, né, que falou agora há pouco, né? Exame com check-up completo do organismo, identificação de possíveis desequilíbrios, é tudo que pode prever aí também, que pode, se você pode ter uma doença futura, também atendimento individual com a profissional e também exame rápido e não invasivo. Ninguém vai furar você, não vai ter nada demais não. Fica tranquilo, tá? Por menos de R$300, R$295, são 5 vagas. Envia agora consulta, escreve aí, consulta no nosso WhatsApp, 99119-2730. Vou postar aqui também no nosso status do Instagram, você vai poder acompanhar também tudo que vem e conferir o que vai ser oferecido nessa consulta, para você ir também mandando durante a manhã. Participa com a gente aqui. Passou de 5 vagas, não faz mal. A Joana, eu sei que ela vai abrir uma exceção para você também e vai querer ajudar a prever essas doenças também com esse check-up 360 graus. Fantástico, viu? Joana, obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Tava com saudade. Até semana que vem. Beijo. Até mais. Valeu, obrigado. Joana Tomil com a gente aqui do Centro Físio Valora. Manda mensagem agora, consulta no nosso WhatsApp, no 99119-2730 com seu nome completo, bairro ou cidade.